Meus queridos irmãos todos, hoje, sexta-feira, dia 29 de maio, início já de um fim de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, do capítulo 21, dos versículos 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui observamos, depois de Jesus sentar com eles e assim cearem, Jesus chamou Pedro à parte para conversar com ele, para que ele assim possa dar a resposta necessária daquilo que Jesus já esperava e já proporcionava a Pedro. Um homem bruto, um pescador, sem muitos, ao próprio tempo, ensinamentos, mas pela vivência do testemunho, da verdade e da coragem no seu coração, Jesus chama Pedro ao canto e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. No primeiro momento, Jesus disse: Então apacenta os meus cordeiros. No segundo momento, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. No terceiro momento, Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Podemos até dizer desta expressão. E o próprio Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas é interessante que Pedro ficou triste. Por quê? Porque o remorso já tomou o seu coração. Porque Jesus perguntou 3 vezes. E o número 3 foi o número pelo qual o próprio Jesus, quando disse que ia ser entregue, Pedro disse: Nunca, Senhor, permitiremos que isso venha a acontecer. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro lembrou das 3 perguntas de Jesus pela sua própria negação a ele. E começou a se indagar: o que é que o Senhor quer de mim? Mesmo tendo negado a Ele 3 vezes, Ele me faz essas 3 perguntas. Jesus quer mostrar a Pedro agora que Ele será aquele que será a pedra, a rocha. Tu és Quefas, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do Altíssimo chegará aos sinais de todos os tempos. Não será destruída, porque tu és a rocha viva. O próprio Jesus nos dará a compreender tudo isso. Mas também há algo muito interessante neste Evangelho. Jesus diz por 2 vezes ovelhas e 1 vez cordeiro. Mas Jesus começa a observar esse sentido, como cada um de nós. Você já observou isso? São 2 vezes ovelhas e 1 vez cordeiro. É para dizer que em meio a cordeiros existem lobos, que em meio a ovelhas existe ao próprio sinais
que Jesus comprova para cada um de nós. Somos essas ovelhas, muitas vezes desgarradas, que não escutamos a sua voz, não trilhamos os seus caminhos. Assim como existem pessoas boas, existem pessoas más que se encontram no reino da igreja. E há uma divisão enorme por conta disso. Mas Jesus quer dizer neste evangelho algo muito interessante. Do que forma Pedro irá agora sofrer o martírio, assumindo em sua própria vida o que Jesus assumiu pelo reino de Deus e por cada um de nós. Por isso Jesus vai lembrar Pedro que quando ele era jovem ele ia para onde queria, mas depois de velho muitos iriam conduzi-los e iriam levá-los para lugares que ele não queriam ir. Desse mesmo jeito é a nossa vida, meu irmão. Quando nós somos jovens, fazemos tudo, temos forças, temos garras, mas quando chegamos com os cabelos a ser prateados numa certa idade, ninguém não nos deixa mais fazer nada. E são eles que já fazem por nós. Mas este é o sentido de dizer a cada um de nós, como Jesus disse a Pedro: vem e segue-me, que fareis de vós pescadores de homens. E sermos pescadores de homens é propagar e anunciar o reino de Deus a todas as criaturas. Que o Senhor lhe conceda um excelente dia e um bom início de final de semana. Nunca se esqueça de rezar por Nossa Senhora, por este servo padre. E se você está com condição de contribuir com o seu dízimo, procure a sua paróquia, a sua capela ou até mesmo alguém que é responsável. Que Deus assim vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.